Hoje nós vamos conversar com Júnior Campos, um comunicador, um consultor em comunicação. O Júnior já está por aqui. Esse Júnior é pontual mesmo. Júnior. Beleza, Júnior? Beleza. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem aí? Estou mesmo. Conseguimos, né? Conseguimos. Deixa eu, antes de mais nada, eu acabei de ver aqui que eu acho que a câmera, saí de um ambiente que estava com ar-condicionado, eu acho que a câmera está um pouco embaçada. Me permitam passar o dedo aqui para limpar um pouco mais, pode ser? Pode. Quem sabe faz ao vivo. Pode. Passa o paninho aí, o dedo, o paninho, quem sabe faz ao vivo. Olha, pronto. Já deu uma melhoradinha. Com o que você falou, um paninho ficava melhor ainda. Mas bora tocar, que a turma já está aqui, vamos para cima. Eu já estava fazendo aqui as introduções, mas eu chamei, convidei e obrigado por aceitar o convite, Júnior. Júnior é consultor em comunicação estratégica voltada para os políticos, e a gente hoje vai falar sobre as funções do vereador, que nós temos aí: fiscalizar, legislar, administrar, julgar e assessorar, e também não podemos desvincular todas elas, não podem ser desvinculadas da comunicação. Então é importante a gente vincular essa função, o trabalho do legislador, principalmente a comunicação. Para isso a gente convidou Júnior, que vem aí despontando como referência em sua atividade. É um cara que é dedicado à política, à comunicação. O trabalho dele é com os políticos, então ele respira política, e a gente necessita desse boom, a gente necessita de que some-se a essas funções típicas, ou como se falavam atípicas, ou seja, as principais e as não principais, enfim, as funções dos parlamentares, seja somado a isso a comunicação. Nós temos a transparência, que já deve existir, isso aí já é, do ponto de vista legal, uma obrigação, mas só vamos conseguir desempenhar bem o nosso papel de parlamentar se comunicando. Então, para isso, eu trouxe Júnior, um jovem aí que já fez diversas campanhas, inclusive em Pernambuco e Paraíba, e hoje vai trazer um pouco do seu conteúdo. Mas, Júnior, antes da gente entrar aqui no passo a passo do nosso bate-bola das funções dos parlamentares e comunicação, eu abro aí o espaço para você se apresentar e fique à vontade aí para esses vereadores aí do Brasilzão. Deixa eu, me permita fazer um registro aqui de algumas pessoas que já conheço. A Bianca Romão, um abraço, obrigado. Muito nos honra, eu espero que ela ainda esteja aqui na nossa live. Quem também está passando ou passou por aqui é uma pessoa que faz um trabalho muito bacana, Cristiano. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecê-la ou de fazer alguma live com ela. Eu mesmo tenho pensado esses dias em fazer o convite e faria aqui em público. Eu tô girando aqui a barra para chegar aqui nela, mas é uma pessoa que tem muito a contribuir também. Ela tem o perfil doutor_eleitoral. Ela tem muito a contribuir, é muito arretado o conteúdo. Entrou na live, não sei se ainda está. De todo modo, um abraço. Depois vou convidá-la e depois você vai convidá-la também. Ela tem muito a contribuir. Até faço aqui a sugestão para que a turma também possa estar curtindo doutor_eleitoral. Tem muito a contribuir. Aí quero abraçar a turma boa que vai entrando, a minha audiência e a sua audiência. Um forte abraço. Gratidão pelo carinho. O grande Vitor está entrando aqui. Faz um trabalho brilhante na Guarabira FM em Guarabira, na Paraíba. E a turma toda que está chegando, quem é da audiência do Cristiano, quem é da minha, todos bem-vindos, uma ótima noite. Que bom poder encontrá-los e encontrá-los bem aqui nessa noite maravilhosa, tá? Eu sou Júnior Campos, para quem não é da minha audiência, eu sou o Júnior Campos, sou paraibano, nascido na cidade de Dona Inês, uma cidade muito linda que ainda será desbravada pelo Brasil todo, pelo potencial que tem no ecoturismo e tantas outras belezas e outras potencialidades econômicas. Fica esse município no interior do estado da Paraíba,
pertinho ali, colado com Bananeiras, que hoje é o principal destino turístico do interior do estado da Paraíba, mas também muito próximo da Pedra da Boca, outro ponto turístico de referência na Paraíba, que esse já no município de Araruna, Paraíba ainda, divisa ali com o Rio Grande do Norte. Então, minha cidade maravilhosa fica nesse entorno aqui, nessa região que tem uma mistura de Brejo com Curimataú e Agreste, a gente está bem nesse meio aqui. E tem uma curiosidade sobre Dona Inês, porque por metro quadrado de pessoas, talvez seja a cidade com o maior número de marqueteiros e consultores políticos do Brasil. Já são 3, né, bem posicionados. Eu estou chegando por último desses 3, mas também a gente vem se posicionando em todo o cenário nacional pela contribuição que a gente vem dando aos políticos, né? Tem o Emanuel, tem o Sérgio Almeida. Então, Dona Inês é uma cidade pequenininha, com menos de 11 mil habitantes, tem 3 marqueteiros políticos já posicionados nacionalmente. Então, para mim é uma alegria imensa ser daqui. E eu sou o que o Cristiano disse, assim, sou um cara que eu vivo isso, eu não faço outra coisa, eu vivo isso. Eu sou comunicador, sou radialista, tenho aí alguns anos no rádio jornalismo, mas o que eu faço, o que me encanta, o que me apaixona é estar atuando nos bastidores da política, é na composição de jingle, é na composição de narrativas e discurso, enfim, é essa coisa que mexe comigo, que me traz muita adrenalina. E eu venho lá da base, porque eu com 16 anos eu já estava em campanha eleitoral, no corpo a corpo, casa a casa, pedindo votos, entregando santinhos. Depois eu fui ser animador de comícios, de carreatas, de passeatas. Então, fui apresentador de eventos políticos também. E aí, ali eu já estava também fazendo marketing político, mesmo sem saber, sugerindo discursos, sugerindo palavras de impacto ali, mensagens que pudessem ser repetidas ao longo do processo todo. E eu fui tomando gosto e depois, né, aí já bem depois, eu vou buscar a ciência, eu vou estudar o que é que eu faço, como eu chego a alguns resultados, por que que algumas coisas dão certas, outras não. Eu precisava entender, porque até aquele momento era muito apegada mesmo, sensibilidade para entender. E aí eu fui fazer especialização nas áreas de assessoria em comunicação, depois comunicação e marketing político, estudar com Carlos Maianelli, que eu preciso dizer isso, eu sou aluno de Carlos Maianelli, da escola de Carlos Maianelli. Eu tive a felicidade de, por 2 vezes, viajar para São Paulo para ser formado como consultor político por Carlos Maianelli. Quem conhece, quem sabe da obra do Carlos Maianelli sabe, Cristiano, da importância que é ser seu discípulo, ser seu aluno. Muitos dos grandes players do Brasil passaram por Carlos Maianelli. E é engraçado porque às vezes a gente está nos eventos e aí quando um colega sai do palco, aí a gente fala para ele, aquela sacada tu aprendeu com Carlos Maianelli, fala para mim. O cara fala, foi. Eu falei, porque eu também aprendi com ele. Então, Carlos Maianelli foi um grande professor para todos nós, para essa geração, e formou grandes profissionais dessa área, e eu vou nesse campo aí dos discípulos e estou sempre bebendo na fonte, porque o Carlos deixou bons livros, tem uma boa literatura, então eu estou sempre lá estudando o conteúdo que ele deixou, então ele continua sendo o meu professor e vai ser sempre, porque, como já disse, tem um conteúdo muito importante, uma literatura vasta de livros, conteúdos que a gente encontra ainda na internet. Então eu venho dessa escola, em busca do conhecimento, eu venho dessa escola, mas com uma prática que é nata. Tanto que em algumas palestras ou treinamento, quando eu termino, né, alguns falam assim, cara, tu tem uma coisa diferente, tu consegue dizer o que a gente vive, tu consegue tocar na nossa ferida. E eu falo para eles, porque é o que eu vivo ainda. Eu não sou o consultor político, o marqueteiro do escritório, das reuniões com o candidato. Eu passei o dia hoje, Cristiano, sentado numa sala com um prefeito recebendo secretários, querendo ouvir a experiência deles, querendo entender como eles estão vendo o cenário político lá no município, querendo a opinião deles, para eu conseguir entender como eles pensam, o que eles entendem que é certo, o que está errado dentro do processo todo. Por quê? Porque eu preciso vivenciar. Na próxima semana eu volto lá nesse mesmo município para a gente bater um papo com todos os secretários, colaboradores, para entenderem o processo que passa
desde a parte interna ali, o colaborador, o servidor, até chegar o candidato, uma majoritária, que é o prefeito, que vai para uma eleição. Todo mundo tem um papel importante dentro desse contexto. E aí eu trabalho no tripé de comunicação intrapessoal, comunicação interpessoal e comunicação intersetorial. Eu começo entendendo que a pessoa ela só vai fazer uma boa entrega se ela estiver bem com ela mesma. Então, como é que você está se comunicando com você mesmo? Você que está nessa nossa live aqui hoje, já bora para cima disso. Como é que você está se comunicando com você mesmo? O que é que você tem dito no seu dia a dia? E aí eu começo a questionar o seguinte: quais são as palavras que você profere no seu dia a dia? Eu pego a turma e digo, talvez você na sua secretaria, no seu ambiente, esteja dizendo, aqui está muito difícil, aqui está muito complicado. Ah, como é complicado trabalhar aqui. Eu não vejo a hora de me livrar disso aqui. O que é que você tem dito? Porque à medida em que você começa a reproduzir negatividade, isso aqui não presta, isso aqui está errado, isso aqui não sei o que lá, isso só me traz... Isso só vai atraindo mais energia negativa para você. Então, qual que é a linguagem, qual é o padrão linguístico que você tem usado no dia a dia? Qual é a intensidade do sentimento que você coloca nessas palavras? E aí a gente vai trabalhar a comunicação intrapessoal. É desafiador estar na política, Cristiano. Você é vereador, você hoje trabalha como consultor. É desafiador, são muitos problemas, são muitas dificuldades. Mas isso não pode ser uma narrativa constante. Isso não pode ser uma narrativa de todos os dias. A gente trabalha um pouco dessa comunicação intrapessoal. Depois nós vamos para a relação interpessoal. A comunicação interpessoal com as outras pessoas de trabalho. Como é que você, candidato, está conversando com sua equipe de trabalho? Eu já trabalhei com um candidato, Beck, que vou te falar com muita honestidade, quando o celular tocava, que na tela aparecia o nome dele, o coração disparava. Eu falava, meu Deus do céu, qual foi a loucura que deu agora? Será que eu cometi algum erro? Do que ele vai reclamar? Eu ficava pensando antes de atender. Às vezes eu não atendia de imediato, que era para eu pensar o que poderia ter feito de errado para eu poder já ter uma vacina, já ter uma resposta. Então, isso mata qualquer projeto político. É claro que você vai buscando inteligência emocional e aprende a lidar com essa pressão. Eu sou conhecido no meio aqui, principalmente dessa minha região, na Paraíba, como o cara que lida com pessoas difíceis. Então, quando tem um candidato que é complicado de lidar com ele, aí fala, eu já sei, Júnior Campos resolve, bora trazer ele que Júnior Campos fica perto, só passando as mensagens e lidando. Você conhece bem um amigo nosso do estado de Pernambuco, que é tido como um cara complicado, e eu fui para lá exatamente por conta disso. Então eu começo a questionar, velho, como é que tu tá se relacionando? Como é tua comunicação com as pessoas que estão dentro do teu grupo? Ei, você, secretário, como é que você se relaciona com as outras pessoas? Ei, você, servidor comum, como é que é essa relação, essa comunicação? Ela é violenta, não violenta? Ela é proativa, sabe assim, reativa? Como é que funciona? A gente vai entendendo isso aqui. Depois, como é que essas secretarias elas estão funcionando? E aí, quando você vai para um projeto, você está falando de um projeto de situação. Como é que você tem Como é que os setores estão? Quem é responsável por mobilização? Como é que está dialogando com quem é responsável pela logística de uma campanha? Como é que tem sido esse diálogo entre vocês? Eu já fui para dentro de campanha que a mobilização não senta para conversar com o pessoal financeiro, porque dizem que tudo que solicita para os projetos de mobilização, o financeiro só coloca dificuldade, não sentam. Como é que um projeto político pode dar certo se os setores não dialogam, se os setores não estão em unidade, se os setores não estão em harmonia? Isso é comunicação. Agora, a galera, quando pensa comunicação, Cristiano, aí pensa divulgação, publicidade, marketing, o que vai para as redes sociais. É tudo massa, é bacana isso. Só que nós precisamos cuidar da parte interna. Eu carrego uma frase que não é minha, queria que fosse minha, mas é de Jorge Duarte. Ele fala assim, a água que afunda o barco é a água que está dentro do barco. Eu, se fosse
vocês que está agora nessa live, eu escrevi isso em qualquer lugar. Opa, peraí, repete, Júnior, eu vou repetir. A água que afunda o barco é a que está dentro do barco. Ou seja, as pessoas que tocam o projeto político, as pessoas que cuidam do mandato político do vereador, do prefeito, do deputado, do governador, são as pessoas que precisam estar com uma comunicação intrapessoal muito bem resolvida, com uma comunicação interpessoal muito bem trabalhada e com uma comunicação intersetorial muito bem trabalhada. Depois a gente pensa no marketing, no que vai para as redes sociais. Por quê? Porque a base já foi bem cuidada. E conhecendo esse sistema todo, Cristiano, é que assim, em alguns momentos, eu venho me diferenciando nesse mercado porque eu fui entendendo que a comunicação de mandato, a comunicação política vai muito além do que as pessoas estão vendo, estão lendo ou estão assistindo. Ela começa pelo um processo ali de intragestão, ela começa no interior do projeto. Então, eu fico muito feliz de poder estar compartilhando essas experiências, conversando com as pessoas e fazendo com que elas entendam que começa a tua comunicação de dentro para fora. A comunicação interna, ela é essencial para que a comunicação externa seja de sucesso. Se tu não me interromper, se tu não falar qualquer coisa, meu irmão, eu vou embora, porque eu gosto... Eu vou deixar tu tomar água agora. Eu vou iniciar aqui colocando alguns pontos que eu entendo ser de muita importância para a gente ver o que é que o pessoal vai interagir e também você entender o nosso posicionamento. Eu sempre falo que eu defendo uma tríade para exercer o mandato em plenitude, que é legislar, fiscalizar e comunicar. Então, para que possamos responder às demandas da sociedade, é necessário a gente trilhar por essa tríade. E a comunicação é muito importante para isso. Ponto. E eu tenho definido a minha missão de vida, que eu acredito que todos que entrarem na política e que quiserem contribuir, como amigo Lenilson do posto aí de Bom Jardim, tem muita gente que entrou que eu anotei aqui, tu falando, anotando para mim fazer a referência no final. Mas Lenilson... Deixa eu mandar um abraço pro pessoal de Bom Jardim, porque eu fui muito a Bom Jardim. A galera... Eu abri um parênteses aqui, porque é legal. Eu só faço campanha viver. Eu só faço campanhas vivenciando as campanhas. Então, no projeto aí, eu fiz parte do projeto Chaparral, então eu estava em quase todo evento dentro de Bom Jardim e lembro do Lenilson, um abraço para eles e todos aí de Bom Jardim. É um guerreiro, tem se comunicado e tem levado sua mensagem e uma bandeira que ele defende. Então, eu tenho uma missão enquanto político e eu digo até mais. Isso já se confundiu com a minha atividade política e minha vida. Hoje é uma só. Eu não consigo separar. Eu tenho uma missão de vida, que é defender o povo da minha cidade e ajudar os colegas vereadores a exercerem o mandato em plenitude. Então é assim que eu trilho, é assim que eu vou continuar, é isso que me faz contente, é isso que me traz felicidade e me torna útil aos meus pares, ao meu povo, ao meu semelhante. Então, é necessário que a gente tenha uma bandeira, é necessário que você tenha um posicionamento. E eu faço um questionamento para os vereadores que estão nos assistindo. Qual foi a bandeira que você defendeu na campanha? Ainda é a mesma? Você tem se mantido fiel aos seus princípios, à sua bandeira? Então é necessário que você tenha essa autoavaliação para ajustar a trajetória, que ainda resta tempo. No próximo ano, nós vamos passar por a prova de fogo, que é a eleição. Nós temos um problema, que é exercer o mandato diante de muitas dificuldades, principalmente as cidades pequenas, principalmente o vereador de cidades minúsculas, de cidades que não têm estrutura, não têm muito recurso. É exemplo de Betânia, da amiga
da amiga Núbia, dos amigos que estão nos acompanhando aqui, de Expedita. É muita dificuldade você desempenhar o seu papel sem um assessoramento adequado, sem ter assessor, sem ter um gabinete, sem ter um carro à sua disposição. Em cidades de médio e grande porte, isso é superado, então fica fácil. E também quais são os problemas que sua cidade tem. Eu sei que não falta. Porque os problemas do cotidiano, mesmo que eles sejam resolvidos, mas vai surgindo outros. Então é impossível não ter uma cidade que carece de muito saneamento, que carece de muita pavimentação, cidade que carece de mais estrutura física para a saúde, mas a gente precisa saber se aqui já existe e está cumprindo seu papel, se funciona, se está fazendo a entrega. É preciso de mais escolas, de mais unidades escolares, mas aqui já existe. Ela está cumprindo o seu para que foi destinada? Tem merenda ou só tem a fachada? Está sendo gasto dinheiro em propaganda, em mídia, mas nós temos merenda, temos medicamento na farmácia básica, os médicos estão realmente cumprindo o seu horário, sua carga horária. Você, quando procura a maternidade na sua cidade, principalmente cidade pequena, exemplo da minha, que tem pouco mais de 37 mil habitantes, que não consegue se fazer uma cesariana na cidade de Custódia. São raros os casos que são realizados aqui. Os pacientes são transferidos. E sabe quem é transferido? Os mais humildes, os vulneráveis. Isso dói. Isso dói na pele. Muita gente, e hoje já recebi dezenas e dezenas de ligação. Nós que somos do sertão, do Nordeste sofrido, quantas mensagens você não já recebeu hoje? A população clamando por água. O paciente que precisa amanhã de manhã ou na próxima segunda-feira está na capital em busca de um atendimento especializado de saúde e procurou você, vereador. E quando o seu carro, vou fazer uma crítica, quando o seu carro, vereador, se transforma no carro do TFD, na ambulância de seu município, não há elogios. Você não deve se animar. É uma comprovação que falhamos. Quando é necessário o carro do parlamentar fazer as vezes do transporte do TFD ou da ambulância, falhamos, porque o município não tem condições de fazer o papel que deveria cumprir o serviço básico de saúde. A Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde está falhando. Se faltou remédio e o cidadão bateu em sua porta, você vai ajudar como ser humano, você vai fazer ali um gesto, independente de política, é um sinal que a saúde do seu município está faltando. Está havendo uma falha. Para isso que existe o parlamento, para o controle, para a fiscalização do executivo. Dentro das 3 funções típicas, legislar, fiscalizar e julgar, eu separo 2 que o vereador não pode se omitir. Inclusive, há uma previsão na Constituição Federal, no artigo 30, para legislar a nível municipal, adequando o que já existe a nível federal e estadual e para regular a vida em sociedade na sua cidade. Está previsto no artigo 30 da Constituição. É um poder-dever, é obrigação do legislativo, é a essência da existência do legislativo. Segunda, fiscalizar, artigo 31 da Constituição. Eu fico repetindo que isso não é Cristiano que inventou a roda. Não é o vereador da oposição que deve agir assim. É sua obrigação, é nossa obrigação, enquanto parlamentar, legislar e fiscalizar, para que não falte a ambulância, para que seu carro não seja feito de transporte do TFD, para que você não seja necessário
fazer aquele socorro ao vizinho, ao amigo, pagando aquele medicamento que falta na farmácia básica. Ou fazendo das tripas corações para ajudar as pessoas que levaram a gestante para dar luz na cidade vizinha ou na capital, porque na cidade as pessoas não têm sequer esse direito. Então veja que são N problemas. Estamos diante agora do trabalho das leis orçamentárias. Está na mão dos vereadores. Eu repito nas minhas falas que depois da lei orgânica e do regimento, o que nós temos de mais sublime no processo legislativo, na Casa Legislativa, são as leis orçamentárias. Cumpra seu papel constitucional de legislar, trabalhe as leis orçamentárias, e para tudo isso dar certo, e você responder, corresponder, e que agora mais do que nunca é necessário se comunicar. Comunicar não é só botar para fora, é também saber ouvir. Então a gente, quando está ouvindo, você quando está se comunicando, seja via rede social, WhatsApp, ou presencialmente, ou na tribuna, ou postando, enfim, tem N canais de comunicação. Mas você, parlamentar, você, vereador, vereadora, você tem que se comunicar, e comunicar com excelência, para que você filtre o que realmente deve ser prioridade, porque as demandas são infinitas, não tem condições de você dar resposta a todos os problemas, mas você tem que se pegar na bandeira que você defendeu lá na campanha. Qual foi tua bandeira lá na campanha? Tu está pegado a ela, tu está defendendo o servidor público, ou o agricultor, ou os estudantes, ou os animais, ou a saúde, o serviço público de saúde. É essa ainda a sua bandeira? Você tem se mantido fiel ou tem sido agência de publicidade do prefeito na Câmara de Vereadores? Saiba que todas as cidades, se você for pesquisar na transparência do município ou do Tribunal de Contas do seu estado, você vai encontrar uma pequena fortuna que o executivo gasta com comunicação e marketing. Então já existem pessoas que recebem, ou empresas que recebem para fazer o marketing da gestão. E que às vezes há um desvio aí, faz o marketing da pessoa do gestor. Mas deve ser da administração. Já tem pessoas e empresas que recebem para isso. Você, parlamentar, você recebe seu subsídio, sua função e sua missão é legislar e fiscalizar. Então, use a comunicação para fazer isso com excelência, para cumprir o seu mandato em plenitude. E, para isso, é preciso... Júnior falou aqui em suas palavras que ele fez uma referência que bebeu da fonte de alguns especialistas, professores e mestres, que ele tem sugado conhecimento e passado isso na função, no trabalho dele. Então, eu passo isso também para os vereadores. De que fonte você está bebendo? Quem é o comunicador que você está recebendo orientação, que você está seguindo? Qual é o seu mentor? Ou que você se espelha? Que mesmo, volto a dizer, de uma cidade pequena, de uma cidade que não tem recursos, que você sequer tem assessoria, mas a quem você está se espelhando? Em quem você está se espelhando? De que fonte você está bebendo? Principalmente no campo comunicação. Não há exercício parlamentar sem comunicação. O executivo ele pode até ser enxerido e ser relapso em não se comunicar, porque ele também está cometendo ilegalidade quando ele não se comunica, quando ele não realiza as audiências que ele deve realizar, que ele não constrói as peças orçamentárias de forma participativa, ele também está cometendo ilegalidade. Agora, o parlamentar não terá sucesso e ele não vai responder às demandas da sociedade se ele não se comunicar. Então, a prova de fogo do próximo ano está aí. Então, é necessário você se organizar, fazer uma reflexão se você está na trajetória para que você se comprometeu, e em 2020
2020, na campanha de 20, você se comprometeu como, com quem, para quê? Qual sua missão? Como é que você quer ser lembrado? É essa a pergunta que eu deixo hoje aqui. Mas vou passar novamente para a Júnior, que agora é a minha vez de tomar água, e depois eu vou entrar em pontos como os índices do Fijan, que diz como é que está a sua cidade, os índices de transparência que saiu agora essa semana também, como estão os órgãos de sua cidade, e tantos outros índices que você deve acompanhar para exercer o seu mandato em plenitude, ou seja, informações que estão sendo jogadas. Como tratar essas informações e trazer isso para o seu mandato, para você fazer a sua função como vereador? Muito bom. Você dá uma aula do papel do vereador, que a gente sabe que nós estamos viajando o Brasil todo, levando essa mensagem, falando da melhor maneira de se comunicar, de criar um bom relacionamento com o cidadão, o eleitor. O Cristiano muito preocupado com tudo aquilo que é processo legislativo. E a gente sabe que alguns vereadores ficam ouvindo a gente ali pensando, tá bom, fica com essa historinha aí, não tem dinheiro não para ver se tu ganha a eleição. O que as pessoas querem é dinheiro. E assim, eu sempre quando estou indagado e questionado, e aí eu sempre brinco nos meus treinamentos e palestras, eu falo, para, que eu estou recebendo uma mensagem aqui e eu estou lendo os pensamentos de alguns nessa sala. Alguns estão aqui querendo me questionar o fato de que muitos têm essa história, essa conversa toda, mas no final quem vai resolver é o dinheiro. Aí eu sempre pergunto para quebrar essa objeção. Quem aqui conhece alguém que foi candidato nas últimas eleições a vereador e gastou mais dinheiro do que você e não ganhou a eleição? Tem algum assim na cidade de vocês? Aí todo mundo, tá vendo? Então deixa eu quebrar essa objeção. Não é só dinheiro que vai garantir a tua eleição, não é só dinheiro que vai garantir o teu mandato. Existe uma série de fatores, e aqui não tem menino, aqui não tem ninguém com vesteiro bonito. Nós sabemos que, sim, dinheiro ele é um fator importante em qualquer campanha, em qualquer projeto, mas não é só ele que vai determinar o sucesso da sua campanha. Existe uma série de fatores e você precisa cuidar para ter a atenção e ter a retenção do voto que até na reta final vai estar indeciso, daquele que vai estar sem interesse, nem motivação para votar em uma dos candidatos. E esse grupo aí, nós vamos chegar nele com esse papel, com esse trabalho que o Cristiano traz. E sabendo comunicar esse trabalho que o Cristiano traz aqui para a gente como um papel do vereador. Eu tenho, hoje mesmo eu sentei com um secretário nessa consultoria que eu estou prestando nesse município, e ele teve 300 e cacetada de votos. Eu falei, tu não ganhou? Tu não assumiu, cara? Foi o quê? Legenda? Ele falou, não. Eu empatei com outra menina. Só que a outra menina era mais velha do que eu. Aí ela assumiu e eu fiquei na suplência. E eu falei para ele lá, e eu estava com um grupo lá conversando, eu falei, essa é a importância de você se preocupar com o voto consciente. Porque se você trabalhar o voto consciente, esse voto ele é mais duro, ele é mais difícil de você tirá-lo de você. E às vezes é esse voto consciente que vai te colocar dentro da Câmara, que vai te colocar na cadeira do Executivo. Por isso que hoje o Instituto de Gerenciamento de Cidades, o qual nós pertencemos, o qual somos consultores e palestrantes, vem fazendo um trabalho em todo o Nordeste para gerar a oportunidade dos políticos compreenderem que nós estamos vivendo em um novo momento. Que esse novo momento exige uma comunicação eficaz, exige uma comunicação eficiente, exige uma comunicação assertiva, clara e objetiva. Esse novo momento que nós estamos vivendo, as pessoas são produtoras de conteúdos. Antes as pessoas ficavam esperando o que vai sair no rádio sobre Cristiano, o que vai sair na televisão sobre Cristiano. E elas só recebiam essas informações. Hoje elas constroem informações porque elas são produtoras de conteúdo. Você, por exemplo, no seu celular, diariamente você está construindo conteúdo. Você está comentando as postagens. Quando era que nós poderíamos mandar uma mensagem para o presidente da República? Fala para mim, quando? Nunca. Nós ficávamos ouvindo a Voz do Brasil, o pronunciamento oficial na televisão e só. Hoje o presidente posta algo, eu vou lá e comento. E a equipe dele está vendo aquilo.
Os robôs estão trabalhando, que são comentários positivos, comentários negativos, eles estão testando os conteúdos que são aceitos pela população, aquilo que é prejudicado porque a população não aceita, e eles vão moldando a fala e o discurso. Por isso que, principalmente, o atual presidente muda tanto de discurso, porque ele faz uma fala e antes ele falava e estava tudo bem, ninguém dava feedback. Hoje ele faz uma fala do outro lado do mundo, aqui no Brasil repercute com a mesma força, com a mesma intensidade. Sua equipe de inteligência faz um levantamento, um diagnóstico desses comentários e diz, opa, presidente, essa fala não pegou bem, o senhor vai ter que consertar. Por quê? Porque hoje todo mundo tem esse acesso a comentar, a dar feedback. Então, amigo, não é mais a política que você fazia em 2000, 2004, 2008. Não é, mudou. E todos os políticos precisam entender esse processo que nós estamos vivendo agora. Toda semana são inúmeros casos no Brasil todo, principalmente de vereadores, nas suas câmaras municipais, fazendo declarações infelizes e tendo sua imagem queimada, arranhada. Por último, agora nós temos um vereador fazendo um som que se assemelha a um som de macaco, fazendo referência a uma vereadora que está conversando e ele disse, se é para fazer tipo palhaçada, eu vou fazer também. E aí ele emite som parecido com o som de um macaco. E agora está o Brasil todo, você já deve ter visto hoje, Cristiano, isso, o Brasil todo está questionando essa atitude do vereador que foi entendida como se ele estivesse chamando a vereadora de macaca. Num momento em que nós estamos num combate, numa luta, num enfrentamento ao racismo. E veja, isso antes o vereador podia fazer, porque ia ser só lá na Câmara. Eles iam discutir entre eles lá na Câmara. E não dava em nada. Agora esse vereador daqui a pouco vai poder ser alvo de processo interno, como a vereadora do seu estado vizinho, da nossa querida Arco Verde. Essa semana, Siqueirinha postou um vídeo falando de como está acontecendo o trâmite de apuração daquela fala, em que ela, na tribuna, diz que a filha de uma pessoa, ou é o filho, veio com deficiência por conta dos pecados, por conta dos problemas. Uma fala que foi dita naquele instante, no calor da emoção. Possivelmente aquela vereadora depois se arrependeu do que disse, mas a comunicação agora é instantânea e ela viraliza. E nós estamos percorrendo o Brasil todo, dizendo para os políticos que, ei, o teu discurso, a tua fala precisa ser melhorada, porque agora o mundo todo está te assistindo, está te ouvindo. Se tu disser algo bacana, legal, ninguém vai dar muita importância, não. Vai só repercutir na tua cidade. Fala uma bobagem, fala uma besteira, e tu vai ganhar os holofotes do mundo da pior maneira. Então é essa mensagem que ela precisa ficar muito clara, Cristiano. Que ela precisa ficar muito clara. Nós precisamos comunicar o nosso mandato de maneira propositiva, de maneira positiva e de maneira assertiva. E isso não acontece de qualquer jeito. É por isso que eu tenho me tornado com muitos relatórios, depois de fazer muitas pesquisas. Isso que está aqui atrás de mim não é de enfeite. Eu primeiro comprei os livros e depois arrumei um estante porque eu não tenho mais onde guardar. Eu não comprei um estante para colocar livros lá depois, não. Primeiro eu tinha os livros e depois eu precisava de uma estante. Tudo isso aqui que está atrás de mim é sobre política. É sobre escândalo. Isso aqui é sobre escândalo. Declarações de políticos, como foi gerenciada as crises. Isso aqui é Invicto, um livro espetacular. Então, esse daqui é sobre House of Cards, uma série brilhante que tem no Netflix, para quem gosta de política. Eu vivo estudando, eu vivo pesquisando, e por conta dessa busca incessante, incansável pelo conhecimento para compartilhar com as outras pessoas, eu tenho me tornado uma das referências nesse meio de construção de discursos narrativas e quebra de objeções, porque é o que nós precisamos. Agora, para fechar essa minha fala e devolver para você, quando você falava, eu ficava pensando na história do ovo e da galinha. Quem foi que nasceu primeiro? O ovo
ou a galinha? É uma discussão que parece não ter fim. Uns chegam a uma conclusão, mas peraí, se o ovo nasceu primeiro, qual a galinha que colocou? Não, mas se foi a galinha, de onde ela veio? É uma loucura. E quando eu faço essa analogia, eu pergunto, né, para você que está agora e é político, tem mandato, é candidato, pré-candidato para as próximas eleições, nós temos uma eterna discussão, Cristiano. E presta atenção que faz todo sentido. Eu não comunico porque as pessoas não valorizam o trabalho do vereador, entende? Tipo assim, Júnior, eu não faço comunicação do meu mandato porque as pessoas estão nem aí, elas nem olham, elas nem querem saber. Então, eu não comunico porque as pessoas não valorizam o meu trabalho enquanto vereador, ou as pessoas não valorizam o meu trabalho porque eu não comunico. Faz sentido? Você foi feliz agora. Você foi feliz na sua provocação. Então, da mesma forma, eu trago isso para o exercício das funções. Então, é impossível você exercer bem suas funções se você não comunicar. E se você não comunicar, se você não colher, você não tem como exercer bem. Então, para exercer bem, é preciso comunicar e você tem que comunicar para exercer bem. Então, é uma via de mão dupla, é necessário, mais do que nunca, a gente procurar aprimorar a nossa retórica, o nosso posicionamento. Praticamente todas as câmeras que eu conheço, a transmissão hoje é ao vivo. Nas redes sociais, no YouTube, nas rádios locais, praticamente todas. Então, flecha lançada, palavra falada não volta mais. Então, veja o quanto é importante você saber se comunicar. E as pessoas que estão me escutando vão fazer o julgamento e vão aferir o seu mandato. Para agora, em 2024, saber se você vai ser remanejado ou não. Eu me dirijo aqui a uma zona rural, um assentamento a 20 quilômetros do centro de Custódia, de estrada de barro batido, dentro do centro da Caatinga. Pessoas que fazem, infelizmente, vivem da atividade de carvão, a extração de madeira, infelizmente. Condições precárias, mas eles têm Wi-Fi em casa. Eles me acompanham na rede social. Se eu ouvi, Cristiano, quando você disse isso, quando você falou aquilo, vê aí como é forte. No centro da Caatinga, no sertão pernambucano, onde pessoas que vivem praticamente em estado de subsistência, fazendo carvão, mas ele tem acesso à internet. E acompanha o que eu falo na tribuna. Veja, então, não é diferente com as outras cidades de maneira alguma do nosso Brasilzão. Então, é necessário ter uma comunicação. E hoje, também para você sugar, para você absorver, você fazer uma aferição do que está acontecendo no seu município, é interessante o corpo a corpo, é interessante você ir na unidade de saúde, na unidade escolar, conversar com quem está na fila, na rua, mas hoje você tem a transparência do seu município, mesmo precária, mas você tem. Você tem um site do Tribunal de Contas de cada estado, principalmente do Pernambuco, você tem como saber tudo que a prefeitura executou, os gastos. Você tem hoje a CNM, que você tem condições de ter vários indicadores, você tem o site do Banco do Brasil para saber a receita, o Tesouro Nacional, a receita do seu município. Você tem agora o Fijan, que saiu esse índice, que o meu município ficou crítico e demais, onde o município de Custódia recebeu em 2022, daquele volume de recursos a mais para o Fundeb, para a educação, 117 milhões. Depois de meia dúzia de fachadas que eu digo dos prédios que foram feitos manutenção, reconstruídos,
117 milhões a mais, um número que chamou a atenção do Brasil. Custódia está no índice crítico, foi aferido com 0,33, abaixo da linha do crítico, que é 0,4. Custódia está abaixo. Então, entre os municípios que menos tiveram desempenho em saúde e educação, emprego e renda. Então, o que foi feito em 2022. E nós temos obrigação como parlamentar, independente de posição política. É difícil para quem está na situação, é muito difícil de quem está na situação fazer uma crítica como eu estou fazendo, que não é uma crítica às pessoas, eu estou fazendo uma crítica à gestão, a quem está com a caneta na mão, quem tem a obrigação de fazer uma boa gestão com aquele recurso. E eu não estou fazendo isso por birra ou por posição política. É meu poder dever, eu tenho um dever constitucional de agir assim. Que você, vereador que está me acompanhando, você, vereadora que está me acompanhando, você tem um dever de fiscalizar o executivo. Você não pode ser um mero carimbador ou fazer, às vezes, da agência de publicidade do prefeito na tribuna. Não quero generalizar. Eu estou falando aqui, mas existem exceções, inclusive em N municípios existem exceções, mas o vereador não pode fazer, às vezes, das empresas que estão ganhando para fazer a publicidade do município. A função do vereador não é esperar que o Tribunal de Contas do Estado, que o Judiciário, o Ministério Público ou que o prefeito tropece na lei de responsabilidade fiscal. Você tem a obrigação de fiscalizar. O legislativo foi pensado para isso, para fiscalizar, legislar. E para que tudo isso seja feito com excelência, com eficiência, comunicação. É necessário que o vereador ele esteja amparado nessa tríade: legislar, fiscalizar e se comunicar, para exercer o mandato em plenitude, e ele assim fazendo, com certeza, ele será reconhecido. Na próxima eleição que está se avizinhando, ele será reconhecido. Não se preocupe naquele volume, não, eu tenho que agir assim, porque todos estão... Você precisa se reinventar. A minha primeira campanha de 2000 é diferente da que foi feita em 2020, de 20 anos depois, será diferente da de 2024. É necessário nós estarmos se reinventando a cada dia e fazer uso da boa comunicação. É obrigatório, é obrigatório. Você não pode mais se omitir. Sabe por quê? Porque será impossível você fazer uma campanha comprando voto a peso de ouro de forma ilegal, que isso é ilegal. Você mesmo disse, não existe campanha sem dinheiro. Tem muita consciência disso. Tem muita gente perdendo o mandato, né? Mas para justo, vai se afunilando coisas que todos banalizavam, achavam que não teria consequência, sequelou colegas e tirou o mandato de vários colegas. E com certeza na próxima eleição isso vai ser mais severo ainda. Sem dúvida. A justiça será mais severa ainda e você não vai poder fazer. Então você quer navegar em um oceano vermelho, onde está saturado de tubarão, traíra, seja o que for, comprando voto e rasgando, ou você quer defender o seu povo, defender a bandeira para a qual você foi eleito, para que o povo realmente continue acreditando no seu posicionamento. Para isso é preciso que você se comunique e diga o que é que você está fazendo. Muitas vezes não é necessário você brigar, não é necessário você estar bradando ou no blog, ou na rádio, ou até na tribuna, mas questione, leve a público. Hoje eu sou vereador de oposição, e na minoria, mas nem por isso eu vou cruzar os braços. Eu vou deixar de fazer o que eu tenho a fazer. Um colega postou uma crítica, que eu acho que quando eu disse que os vereadores, o Victor Paulo Souza, que está nos acompanhando, ele fez os dois comentários, de uma vereadora e tal, eu não entendi bem, mas veja bem, eu acredito que ele quis transmitir da seguinte forma, que tem vereadores que nada poderiam fazer, ou ela, ou
ele entendeu que eu disse isso. Realmente existem pessoas que estão em situação precária, numa Câmara que não tem estrutura nenhuma, ele não tem assessoria, as redes sociais, o YouTube, o Instagram, os colegas, a força da comunidade, dos congressos, dos eventos, a comunidade. Estamos, eu e Júnior, estamos construindo uma comunidade para a gente colocar tudo que for vereador dentro dessa comunidade, quem tiver o mesmo propósito, quem tiver a bandeira de exercer o mandato em plenitude, a gente vai se unir em uma comunidade. Então, temos uma plataforma, a gente está editando aí aulas e informativos para fiscalizar e legislar. E eu convidei Júnior, ele aceitou, ele vai estar com a parte de comunicação dentro dessa plataforma. Então, existe solução, sim. Quando a gente quer, a gente faz nas condições que nós temos. Vou plagiar novamente aqui Cortella, quando ele diz que a gente tem que fazer o melhor dentro das condições que temos, até que tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda. Ou seja, nós temos a obrigação de fazer bem com todas as forças e condições que nós temos e buscar força para fazer mais ainda, recurso para fazer mais ainda, para se aperfeiçoar, para se aprimorar, aprender com a experiência dos colegas. Todo dia eu converso com vereadores de todos os cantos do Brasil, ajudando e sendo ajudado. Então, eu tanto ajudo como eu recebo feedback, eu procuro, eu me informo, eu não inventei a roda, eu estudo, não tenho vergonha disso, além de eu exercer a atividade de vereador, também sou advogado, eu acho que o advogado ele é condenado a estudar a vida toda, mas eu não trato isso como uma condenação, porque eu gosto muito de pesquisar, de me informar, de ver o porquê daquilo, então eu procuro, eu tenho sede de conhecimento e assim eu trilho. E outra, eu não tenho a minha função como um sacrifício. Eu sou vereador e para mim nunca foi nem nunca será um sacrifício. Eu gosto muito, Júnior, do que faço. Eu gosto do que faço e sinto que as pessoas também sentem isso. E eu não tenho medo nenhum de ir para a guerra. A guerra é a campanha. Porque eu deixo aqui uma palavra de incentivo para os vereadores que são minoria, para os vereadores que estão na oposição. Fui reeleito por 2 vezes na oposição. Vou agora para a 3ª reeleição. E já diz também um pensador, que eu não sei quem é o autor dessa frase, mas tudo aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então, eu tiro proveito de tudo, no bom sentido, sem má fé. Então, se existe uma dificuldade, se existem problemas, inclusive para mim exercer o meu mandato, eu faço do limão a limonada. E por isso que nós estamos debatendo aqui, estamos discutindo o que fazer para exercer o mandato em plenitude. Vamos lançar mão de uma boa comunicação. Não abra mão dos seus princípios. Não escute quem está no Oceano Vermelho. Se reinvente, se reinvente. Porque você que pensa, você da oposição que pensa que está rejeitado, que está ali isolado, é o inverso. Você está no Oceano Azul. Se reinvente, saiba enxergar o seu espaço e tire proveito desse espaço. Defenda o povo para o qual você se comprometeu, que com certeza, você agindo dessa forma, você será reconhecido e será reeleito. Teve um colega aqui que colocou: o senhor permite um dia de sua companhia na atividade fiscalizar enquanto vereador? O cara está perguntando. Júlio de Pipia, né? Se ele permite, com certeza, Júlio de Pipia, ele fez aqui uma pergunta, se ele se permitir, eu acho que é isso aqui. O senhor permite passar um dia na sua companhia na atividade de fiscalizar enquanto vereador? Com certeza. E não tem segredo, e vou te dizer mais, viu? Tanto fazemos a fiscalização em loco, conversando, verificando, olho no olho, em campo, em loco, como tu quer ver, vereador, não sei se o senhor é vereador, Júlio de Pipia, possibilidade nós temos se a gente souber usar a internet. Se você souber onde está a informação, se você souber buscar
Então é interessante a gente estar nessa comunidade que estamos construindo com o Júnior Campos, essa comunidade para você saber garimpar quanto foi que a unidade de executora, cada escola tem um recurso exclusivo que vem para aquela escola. O Fundeb, quanto entrou? Para a merenda do seu município, quanto entrou? Quais são as licitações que foram deflagradas? Existe, inclusive, já existiu no passado no meu município, e eu já verifiquei que em outros municípios teve colegas que já citaram um fato que eu vou passar aqui para você, Júnior, e para os colegas. Uma licitação sendo aberta para uma determinada obra, a licitação foi deflagrada, foi publicada para uma obra que já existe, para uma obra que já foi executada. Então, existe aí uma maquiagem de algo que é muito sério. Então, é preciso o vereador ter essas informações. E muito disso, senhores, a gente não aprende no livro, não. Eu tenho diversas obras aí que eu pesquiso enquanto advogado, enquanto vereador, mas a gente aprende no dia a dia, porque todos esses sites que eu busco informação para exercer o meu mandato em plenitude, o TCE, as transparências, e N outros, o do governo, o dos convênios, tudo isso a gente aprende no dia a dia. Vamos interagindo. Pode ficar à vontade, Júlio. Sou gravataense. Muito bem. E vitoriense. A gente interage e procura se ajudar. Temos que estar em comunidade. Nada é tão forte quanto a força de uma comunidade. Vereador, vamos se unir. Vamos se unir. Porque o seu adversário não está na cadeira do lado, não. Infelizmente, nós temos uma grande barreira, que é esse entendimento dos vereadores achar que dentro da Câmara de Vereador o inimigo é o colega. Não é o colega que é inimigo, não. Vamos cumprir nossa função. Se uns têm uma corrente e outros têm outra corrente, lógico que não existe unanimidade, o parlamento é plural mesmo, é para ter N opiniões, N vertentes aí de pensamento, mas vamos ter que exercer o nosso mandato buscando as informações, fiscalizando o executivo, as secretarias. Na sua cidade, eu pergunto, Júlio, foi realizada a audiência pública das unidades executoras da saúde, que tem a obrigação e às vezes faz, a educação, a assistência e a ação social, fizeram isso. Essas pessoas exerceram, os gestores, os secretários, prestaram conta na Câmara, não é aquela euforia que faz de uma quadra, de uma escola, tem que ser, no mínimo, com a presença dos vereadores da Comissão de Orçamento. Se não tiver essa possibilidade, se não tiver presente os vereadores da Comissão de Orçamento, essa audiência pública, a qual está prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi nula. Então, as audiências públicas, o Executivo tem a obrigação e pode fazer também para construir seus planos, mas o vereador ele tem que deflagrar as audiências públicas, que é o melhor instrumento de comunicação corpo a corpo que existe no parlamento. Não abram mão disso. Então, isso aqui é uma deixa, mas eu já falei muito, Júnior, e eu digo a você que o vereador ele tem que refletir para se reinventar, ter proveito do Oceano Azul, do que você pensa que está isolado, você está no campo aberto, no campo fértil. No Oceano Vermelho, quem está lá no meio da multidão vai ser apenas mais um. Não seja mais um. Se reinvente e tire proveito da situação que você está vivendo. Conte com o Cristiano, conte com o meu mandato, conte com meus canais de comunicação, com o meu canal do YouTube, bem como também do Instagram. E, em breve, a gente vai abrir o canal para vocês entrarem nessa comunidade e a gente interagir. Toda semana vamos ter um dia de interação via Zoom e vocês vão ter conteúdo, vão ter muita coisa aí. Vamos discutir casos pontuais, o orçamento aqui, o orçamento daquele outro, da mesma forma que alguns episódios de comunicação, como o Júnior Campos citou, 2 agora recentes, que vai dar o que falar, um já deu e o outro está por dar, esse aí que você citou recentemente. Então, todos esses casos vamos estudar para que a gente não cometa erros e que a gente possa trilhar pelo caminho mais assertivo e, ao final,
a gente seja reconhecido. Mas, Júnior, faça as suas considerações finais, o seu fechamento aí. Fique à vontade, você foi muito útil nesse dia de hoje a todos nós parlamentares. E é isso aí, senão eu faço como você bem disse, a gente vai passar o dia, a noite todinha aqui conversando. Um dia é pouco para essa live, né? Sem dúvida alguma. Eu quero te agradecer pelo convite, quero te agradecer por confiar nesse meu trabalho e me convidar para fazer parte desse projeto que em breve será lançado e que eu tenho certeza que muitos que estão aqui vão ficar na expectativa, esperando a abertura dessa comunidade para poder receber conteúdo, para poder receber sugestões ali de atividades, dicas de como está trabalhando essa comunicação no dia a dia com o cidadão, com o eleitor, para construir um relacionamento mais forte. E eu quero muito que você esteja conosco nessa jornada. Fique acompanhando as redes sociais de Cristiano. Acompanhe minhas redes sociais. Eu quero agradecer a alguns seguidores seus que eu reparei aqui, já estão me seguindo. Muito obrigado. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, eu vou contribuir com o seu projeto. Interajam e me encontrem nos eventos. Né? Falam, ó, estou lá te seguindo no Instagram. Eu tenho tido a oportunidade de percorrer várias regiões desse Brasil. Estamos prevendo aí alguns eventos próximos. Dia 30, eu vou estar em São Paulo do Potengi pela manhã, num evento muito bacana. Em dezembro, nós vamos ter um evento, um ciclo, que vai contar com vários palestrantes também em Salgueiro, no Pernambuco. Se não estou aqui enganado, dia 7 será o dia da minha palestra, pela manhã, dia 7 de dezembro. Acho que estão, pelo menos a turma está organizando esse evento, depois vão confirmar, mas já viram a data comigo para que eu já fique nessa expectativa. Aí, dia 20 de dezembro, vou estar em Pipa, num evento que vai marcar o encerramento do Capacitar e Aprender Brasil, que também é uma outra instituição que tenho tido a oportunidade de estar palestrando. E estou rodando. Próxima semana agora vou para Boa Vista, em Roraima, é um pouquinho mais longe. Sei que não vai dar para vocês irem me acompanhar. Vou estar lá num congresso de marketing político e vou estar falando sobre a importância da oratória, da construção do discurso. E estou levando essa mensagem para todo o Brasil para que a gente possa melhorar, qualificar o poder legislativo para que ele tenha o reconhecimento devido da população. Não dá para a gente exigir que a população valorize o poder legislativo se nós não valorizarmos. E a maneira mais correta e adequada de demonstrar essa valorização é comunicando bem o nosso mandato. É como as ações de uma prefeitura. Você não pode esperar que a população valorize, reconheça essas ações se elas não são bem comunicadas, se elas não chegam aos seus ouvidos com uma comunicação assertiva. Precisamos pensar nisso tudo. Comunicação não é o que você diz, é como você diz o que você diz. Pense nisso, desenvolva a sua comunicação. A comunicação é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Eu tenho algumas mentorias individuais de oratória. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais, depois me chama no direct, que a gente marca uma sessão aí para poder estar conversando, marca um horário para estar conversando. Na entrega é feito um diagnóstico, é uma mentoria personalizada. Então, se você tem interesse em melhorar essa sua comunicação, essa oratória, eu faço esse atendimento tanto online quanto presencial. A depender da distância, claro, dificulta um pouco o presencial, mas tenho dado também essa contribuição a muitos políticos para ir trabalhando a melhor performance de se posicionar na tribuna, nas lives, numa sessão, numa entrevista e no dia a dia em conversa com as pessoas. E nesse projeto, que em breve, certamente, nós vamos estar abrindo aí a comunidade para que você possa estar participando e estar muito próximo da gente, podendo experimentar de tudo aquilo que a gente vem buscando como conhecimento para compartilhar. Então, muito obrigado. Quem já é meu seguidor está por aqui, gratidão pela companhia. E aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Tenho certeza que nós vamos nos dar muito bem. E a quem é da minha audiência e não é de Cristiano, segue Cristiano. Cristiano tem uma contribuição muito valiosa para esses projetos políticos. E eu sempre estou falando que o processo eleitoral e político, seja com o mandato, seja com a candidatura, ele vai exigir que você tenha um conhecimento sobre política, um conhecimento sobre comunicação, um conhecimento sobre tecnologia e um conhecimento sobre legislação.
Se você tiver o básico de conhecimento dessas 4 áreas, você está muito preparado para ir para as eleições e para ter um mandato de muito sucesso. Que Deus lhe abençoe com muita força. Obrigado por esses minutos que você emprestou do seu tempo para nós. Quero te encontrar no nosso próximo encontro por aqui. Acho que na próxima semana a gente já deve ter mais live para que a gente esteja conversando e auxiliando nessa jornada vitoriosa. Tenho certeza que será de muito sucesso. Cristiano, meu irmão, obrigado pelo carinho. Vamos dar uma descansada, porque hoje foi bem intenso. Então vamos dar uma descansada. Amanhã eu já viajo para a sua região. Amanhã eu vou até essa região de Custódia. A gente está fazendo um trabalho nessa região. Ficou amanhã e o dia 16 por aí. Então, certamente, nós vamos nos encontrar. Obrigadão pela oportunidade de estar conversando com essa sua audiência, Cristiano. Eu agradeço demais a sua disponibilidade em estar deixando um pouco aqui, fazendo essa entrega e está nos alertando e nos dando um norte para melhorar mais ainda a nossa atividade, as nossas funções, que basta, repito, vereadores, trilhe, legislar, fiscalizar e comunicar. Vamos abraçar essa tríade, que com certeza seremos reconhecidos. Ainda há tempo para todos vocês, vereadores do Brasil. Hoje, aqui na minha cidade, já votamos o orçamento, mas para quem ainda não votou, para quem ainda está por votar o orçamento, ainda há tempo para você se debruçar e fazer bem sua função. Obrigado, Núbia. Obrigado, Marciano, que nos acompanhou. Gostaria de agradecer ao Washington de Ipojuca, a Cristina Rosa, a Ana Cléia de Bonito, a Jackson, a Ted Neguin, a Patriano Matheus, a Tagino, a Henrique, meu parceiro Henrique, Ronaldo, ao pessoal do Surubim, Neto da Saúde, Delvânia, enfim, tanta gente boa, que Paulo Peterson aqui da minha cidade, que também, muita gente da minha cidade estava nos acompanhando, e vereadores de várias regiões do Brasil. Ainda há tempo de vocês se debruçarem no orçamento, fazer bem sua função. Vamos encerrar o exercício 2023 com eficiência, para que você tenha o que mostrar. E o que mostrar não é quantidade, é qualidade. Abrace uma bandeira, uma única causa. Se você abraçar, você vai ser lembrado pelaquela causa. Que as pessoas, quando pensarem naquela causa, vão lembrar. Então, há tempo, tenha paciência, que tudo vai se resolver. Vocês, com certeza, não estão por acaso no mandato. Então, há possibilidade, sim, de se fazer muito dentro das condições que vocês têm. Então, façam do limão a limonada. Vamos estar abrindo essa comunidade em breve para todos nós estarmos realmente juntos em uma plataforma, em uma comunidade, com acesso a N informações e com um direcionamento para fiscalizar, legislar e se comunicar. E, em especial, para os meus eleitores, aos meus seguidores que estão me acompanhando, eu não vou abrir mão dos meus princípios, do meu posicionamento. Vou continuar defendendo o meu povo. Vou continuar defendendo o meu povo e ajudando os colegas a exercerem o mandato. Então, vamos ficar por aqui. Agradeço a todos.